A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, todos nós. Isso, 1 Samuel. Abra a sua Bíblia. Deixa aberto aqui no capítulo 18. Queria falar um pouquinho hoje de manhã sobre aliança. Ok? Esse é um assunto que mexe muito com o meu coração. Aliados. De quando em quando a gente podia pôr uma plaquinha no coração assim, procura-se um aliado. Esse é um assunto lindo nas Escrituras. Um assunto maravilhoso. Eu tenho lido Samuel, tem feito um bem enorme ao meu coração. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Já falei sobre esse assunto em outra oportunidade. Quero recorrê-lo hoje de manhã, e se Deus permitir à noite, com uma outra ênfase, para falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, sobre aliança. Você, por diante de mais nada, vê quem está perto de você, se for sua esposa, marido, alguém, diz: olha, nós somos um aliado. Diga para quem está perto de nós: nós somos um aliado. Nós temos uma aliança. Uma aliança. Amém, queridos? Olha, é maravilhoso nós descobrirmos, sabemos que a história de Davi, ela tem início, é marcada quando, de uma forma diferente, quando Deus fala com Samuel, lhe indicando o lugar que ele queria que Samuel fosse, para que a partir daquele momento, daquela visita, uma família fosse totalmente mudada, e seria totalmente mudada. Deus disse a Samuel: vá à casa de Jessé, porque lá da casa de Jessé, eu tenho algo extraordinário para ser realizado. Samuel, como era peculiar, um homem obediente, partiu e foi em direção à casa de Jessé, com azeite em suas mãos, e lá na casa de Jessé, ele se encontrou com aquele que Deus havia escolhido, com um menino chamado Davi, sisudo em palavras, com um coração diferente, um menino fantástico, extraordinário. Então, Samuel unge Davi perante a sua família, e a partir daquele momento a vida de Davi, ela ganha em dimensão de importância, não só perante a sua família, mas perante também a nação de Israel. Não demoraria muito para que nós víssemos ou descobríssemos, por conta da narrativa bíblica, esse garoto no vale de Elá, desafiando um gigante chamado Golias. Esse relato se encontra no capítulo 17, quando Davi simplesmente ele olha para o filisteu, diz o versículo 48, e parte em direção àquele gigante que até então ofendia a nação de Israel, ridicularizava com o Deus de Israel, e a sua imagem era tão pavorosa que fazia com que os homens não quisessem o confronto direto e aberto contra ele. Mas Davi, dotado de fé, de uma visão diferente, confiando naquilo que Deus poderia fazer através de sua vida, ousou enfrentar Golias. Ele parte em direção a Golias, levando em sua mão um alforje, pedras, coloca no meio do alforje ou do estilingue da época uma pedra, lança por meio de sua tiradeira, e aquela pedra atinge a testa de Golias. A pedra é encravada na testa do gigante, e ele tomba, dando com o rosto no chão. O versículo 50 diz que desse modo Davi venceu. Assim Davi prevaleceu contra o temido guerreiro filisteu, com uma tiradeira,
e uma pedra de riacho, sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Como a vida de Davi mudaria radicalmente a partir deste momento. Eu gosto de pensar numa frase que li há tempos atrás, dizendo que o salário ou a recompensa é o resultado do problema resolvido. Ninguém é premiado por aquilo que não faz. Então você deve perceber como é importante, de quando em quando, nós temos alguns problemas. Porque a recompensa, ela é resultado do problema que você resolve. O salário, ele é a recompensa, é o prêmio pela solução de um problema. Então você podia dizer para quem está pertinho de você, um problema na sua vida é importante. Porque sem problema não tem recompensa. Acontece que nós não queremos ter problema na vida, nós não queremos ter trabalho. Mas você tem que entender que alguns recebem um alto salário porque resolve grandes problemas. Se você quer resolver problemas pequenos, então a sua recompensa será pequena. Davi resolve esse problema. E ao resolvê-lo, a sua vida ela muda radicalmente. Ele que até então estava acostumado com a quietude do campo, onde desenvolvia com extrema habilidade sua função de pastor, cuidando do rebanho que pertencia ao seu pai Jessé, que era da família. Agora, com essa vitória, ao observá-la, e com essa vitória, Davi passaria de um anônimo a uma celebridade. Antes caminhava pelo meio da multidão, sem que as pessoas percebessem o seu valor e quem ele era. Mas a partir de então, as pessoas iriam mencionar Davi e falar dele de uma forma diferente. Isso nós observamos no capítulo 18, quando Davi agora faz parte de uma elite. Ele agora faz parte do exército. E as pessoas agora o conhecem. E agora fazem canções a seu respeito. Você pode observar capítulo 18, versículo 6, quando a Bíblia diz que quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres faziam o quê, gente? Saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos, danças, tamborins, com músicas festivas, instrumentos de 3 cordas. E as mulheres faziam o quê? As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Então a vida de Davi, a partir desse momento, ela mudou radicalmente. De uma pessoa anônima, Davi se tornou uma celebridade. Eu penso que nem Davi tinha imaginado a dimensão do que poderia acontecer, por conta de ele permitir que Deus o usasse para trazer vitória ao povo, às pessoas, à nação de Israel. Isso também era uma recompensa, era um reconhecimento do seu valor. Então as pessoas estavam atribuindo a Davi louvor merecido, admiração sincera, e não era sem razão. Davi havia indisposto a sua vida, ou colocado a sua vida em risco, por amar a Deus, e por querer defender aqueles que estavam sendo oprimidos, por conta de uma situação. Ao passo que nenhuma pessoa, exatamente ninguém,
desejou contraopor-se ou colocar-se contra o gigante Golias. Davi não fez caso de sua própria vida, colocando em risco a sua própria família, sua própria vida, enfrentou. Então o louvor era merecido. As canções, elas diziam a respeito daquilo que Davi havia feito. No entanto, ao cantar a respeito de Davi, e ao projetar a vida de Davi, Davi jamais imaginou que esse tipo de situação poderia suscitar no coração de Saul inveja, ciúme, perturbação. A Bíblia diz no versículo 8, que com esse comportamento do povo, Saul se indignou e ficou irritado ao ouvir esse refrão, e começou a exclamar. Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Você percebe o que é que pode acontecer com uma pessoa quando ela percebe ou vê o sucesso do outro? Alguém ousou declarar, num pensamento interessante, dizendo: eu nunca vi alguém ter inveja de alguém que está debaixo de si. Normalmente nós temos inveja de alguém que de alguma forma está acima de nós. Saul estava se sentindo menos importante por conta de Davi. E que triste é, irmãos, quando nós vemos esse comportamento se desdobrando dentro da própria família, onde irmãos, um passa a ter inveja do outro, por conta da história da família. Às vezes o próprio casal estão em pleno conflito por causa do sucesso que um alcançou e o outro não, às vezes profissional, e isso traz grandes prejuízos à própria família. Então, a partir desse momento, a vida de Davi não seria mais apenas admiração sem fim, canções que diziam a respeito de sua vitória, louvores. A partir desse momento, a vida de Davi mergulharia num turbilhão de conflitos terríveis. Tempestades sem fim se aproximava. E a caminhada de Davi se tornaria extremamente difícil. A afeição, o carinho, a admiração que até então Saul tinha por si, seria trocada pela inveja, pelo ciúme, pela dor, de tal maneira que a Bíblia diz, versículo 13 do capítulo 18, que por conta desses ciúmes latente na alma de Saul, por ele alimentar em sua alma pensamentos nocivos contra esse moço, a Bíblia diz, versículo 9, que Saul começou a nutrir forte sentimento de inveja de Davi. Via que Deus estava em Davi. Por conta disso, versículo 13, Saul fez o quê? Saul o afastou de si. Se existe algo tão duro para alguém enfrentar, esse algo também é a dor da rejeição. Dura coisa é quando nós somos rejeitados, não só por não termos o valor, porque aqui também tem uma dor, mas também por conta da injustiça, por conta do valor que possuímos, da sinceridade, da pureza que o nosso coração tem. Então, Davi, ele é afastado, ele é rejeitado.
por Saul, que não o quer por perto. A situação ficou tão difícil, tão insuportável, coabitar com Saul, dificílimo. Saul não tinha mais afeição natural, nem espiritual, por Davi, e agora sequer tinha no seu coração a gratidão por aquilo que Davi havia feito, por quem ele representava. Saul almejava por demais, desejava solucionar o problema e resolvê-lo, e o pensava fazer da pior maneira possível. Você pode observar o capítulo 18, por exemplo, lá no versículo 25, final do versículo 25, onde a Bíblia diz que Saul planejava fazer Davi morrer, planejava a eliminação de Davi. Então Saul começou a manipular, começou a arrumar justificativas sem fim, para prejudicar Davi. Um moço que o amava, um moço que queria o bem de Davi, que não tinha absolutamente nada contra Saul, mas Saul não compreendia. Maligno em ação, possesso, começou a planejar o pior. E como se não bastasse, começou a tratar o assunto Davi abertamente, despoderadamente, sem se preocupar com o que as pessoas iam pensar do que estava falando. Você vê o capítulo 19, a partir do verso 1, o texto dizendo: Saul contou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais a sua intenção de levar Davi à morte. Davi enfrenta essa fúria. Saul não estava mais preocupado absolutamente com nada. Se eu achar que havia justiça em suas mãos ou não, se a atitude dele era coerente ou não, se a visão que tinha para aquela situação era boa ou ruim. Saul não estava preocupado em resguardar sua imagem, em cometer um ato de injustiça. O que ele queria era eliminar Davi, era matar Davi, e agora tratava do assunto abertamente, sem se preocupar absolutamente se estava certo ou errado, sem se informar, sem falar com o Senhor. Davi de fato se encontrava numa situação extremamente complicada, numa situação delicada, e é dentro desse contexto de aperto, de ausência de afeição, de rejeição, de injustiça, de manipulações sem fim, de alguém que deseja arriscar a história do outro, que Deus prepara uma situação extraordinária para que essa situação fizesse bem ao coração de Davi. Davi precisava de porto seguro, Davi precisava de gente confiável, Davi precisava de agarrar com alguém que ele pudesse confiar até o último instante de sua vida. Onde ia surgir esse alguém? De que lugar podia surgir? E é surpreendente você observar o texto do capítulo 19, capítulo 18, na verdade, quando, em meio a esse contexto de aperto e de luta sem fim, a Bíblia faz menção de um príncipe, de um nobre, de alguém que faz toda a diferença na vida. Seu nome era Jonatas. A Bíblia diz no capítulo 18, que quando Davi termina de falar com Saul, versículo 1, a alma de Jonatas, filho de Saul, parece até uma ironia, a alma de Jonatas apegou-se à alma de Davi com profundo sentimento de respeito e fraternidade, e Jonatas amou Davi como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo. Versículo 3, Jonatas então fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo.
Nessa hora, Deus levanta alguém especial para servir como amparo do coração de Davi. Deus envia Jonatas, amigo, e não é qualquer amigo. É mais do que uma amizade comum, um aliado, leal, fiel, companheiro, disposto a arcar com qualquer tipo de situação, com qualquer tipo de prejuízo, para que a aliança, para que a amizade não fosse quebrada. E logo no início dessa aliança, desse relacionamento, você vê no versículo 4, Jonatas tirando o manto que vestia e o dando a Davi, lhe entregando sua túnica militar, espada, arco, cinturão. Aqui há uma simbologia, porque a ação de Jonatas para com Davi, aqui ela é cheia de simbolismo maravilhoso. O ato de Jonatas tirar suas vestes e cobrir a Davi, significava uma troca de identidade. Se alguém visse Davi chegando, iria dizer: olha, quem vem lá? Anda como Davi, fala é Davi, olha Davi, mas as roupas são de Jonatas, são um só. Há uma troca de identidade. Quando diz que entregou espada, arco, também tinha um simbolismo. Era como se Jonatas estivesse dizendo a Davi: a partir de agora, os teus inimigos serão os meus inimigos, e os meus inimigos serão os teus inimigos. E isso é indissociável. Jonatas também deu o cinturão a Davi, que também tem um outro sentido. Diz respeito a compartilhar, se relacionar, de uma maneira em que as nossas forças e os nossos bens seriam combinados. Uma só situação. Os bens que eu tenho, a minha força é para o seu coração. Aquilo que é meu é seu. Então Jonatas estabelece com Davi essa aliança. Uma aliança extraordinária. E dela nós aprendemos questões que nos impressionam e que falam a respeito do que é ser um aliado. E é claro que nós podíamos ficar muito tempo para aprender e para valorizar as alianças que nós temos, porque nós já temos alianças. Mas o que significa ter um aliado? O que aprendemos desse relacionamento de respeito, de fraternidade que surge entre Jonatas e Davi, desse amor puro? Não é esse amor que se ensina na sociedade, é amor puro, amor divino. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que quem deseja ser aliado precisa aprender o caminho do sacrifício. Então diga para quem está pertinho de você: aliado é aquele que se sacrifica. Diga: aliado é aquele que se sacrifica em favor de uma aliança. Você não precisa suplicar um favor a um amigo íntimo, porque eles sempre são generosos com aquilo que eles possuem. Sempre procurarão presentear com algo significativo o que lhes é importante. Você observa no primeiro momento Jonatas com essa capacidade de entregar vestes oficiais, sua armadura, suas roupas, seu cinturão, fazendo de Davi um semelhante, um igual, dizendo não se importar que as pessoas dissessem que Davi era igual a ele, que era um só, tinha uma visão só, um comportamento único, um único coração.
Jonatas já estava dando uma indicação no seu coração, que embora ele fosse o príncipe, não estava se importando em ceder o seu próprio lugar àquele menino que veio de uma casa pobre e humilde, mesmo que ele ocupasse o seu lugar como rei. Na verdade, Jonatas estava se destituindo para que Davi fosse entronizado, se sacrificando para que Davi tivesse vida, levantando Davi, o colocando na nobreza. E aqui nós aprendemos um princípio extraordinário, porque foi exatamente isto que Jesus Cristo fez por cada um de nós, nos tornando um com Ele através de sua morte, e fazendo com que eu e você, não merecedores, por conta do seu sacrifício, ficássemos por toda a vida aliados ao coração do Pai. Deu tudo o que tinha. Por isso que Paulo disse aos Filipenses que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhando a si mesmo, e vindo na forma de homem, teve a capacidade de obedecer até a morte de cruz. Isaías disse: ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então em Apocalipse, a canção flui dessa forma, que ele é digno é o Cordeiro, porque comprastes para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os constituístes reis. Então eu quero glorificar o Senhor hoje de manhã, porque aqui existe uma nobreza, reis e sacerdotes que reinarão para sempre, mas esse reinado perpétuo, ele vem por conta do sacrifício dessa pessoa incomparável, o príncipe dos príncipes, a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que teve essa capacidade de fazer com que eu e você se tornássemos um igual a Ele, por conta e por meio de sua morte. Davi se torna um aliado, por conta da generosidade de Jonatas, e agora tem essa capacidade do alto sacrifício em favor da aliança. Se você deseja ser aliado, você precisa aprender que a aliança só pode ser mantida, submetida e firmada com o sacrifício. Então olhe para quem está pertinho de você, o sacrifício é importante em nossa caminhada. O sacrifício, ele é importante. Então, queridão, quando você que está casado com a sua esposa, ou tem filho com a igreja, se você não quer sacrifício, você não serve para ser aliado. Sacrificar o que você tem de melhor, sacrificar o seu bom nome, sacrificar as suas vestes, sacrificar é muito importante. Eu não ia tocar nesse assunto, vou aproveitar. Olha, o assunto da aliança é extraordinário. Quando no casamento nós comemos o bolo, por exemplo, nós não pensamos no ato do simbolismo. Mas ao se alimentar, aqui tem uma questão de aliança. Ao se alimentar do bolo, por exemplo, nós estamos dizendo, a partir de agora, a vida que nós estamos aqui nos alimentando desse próprio bolo, diz respeito a um partilhar a vida do outro. É por isso que na Santa Ceia, ao comer o pão e o cálice, nós estamos dizendo que somos aliados do Senhor, e que agora Ele faz parte de nossa vida, e a nossa vida faz parte da vida dEle. Isso é aliança. Aliados se sacrificam. Às vezes não pensamos, por exemplo, de que numa aliança, como é importante, nós temos a compreensão de que uma pessoa vai carregar o nosso nome. Isso faz parte da aliança. Quando a troca de nome acontece, aconteceu com Abraão, com Sara. Você vê que quando eu me casei, no nome da minha mulher, entre o nome dela foi o meu nome. Aonde ela chegar, quando pronunciar o nome da minha família, no nome dela está lá, essa mulher tem um aliado. Deu para entender? Por isso que quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Ele colocou o nome H no meio, que é o nome de Deus. Sara, Sarai, é o nome do próprio Deus. Deus dizendo, a partir de agora, Abraão e Sara são meus aliados. E é maravilhoso saber que essa aliança que Deus estabeleceu com Abraão alcançou os nossos dias e nós somos aliados do Senhor. Aliança. Mas aliado, querido,
além de ter essa capacidade do sacrifício, de se doar, de se entregar, de trazer aliança, de se sacrificar. Aliado também, ele é aquele que se torna um defensor leal. Você podia perguntar, ou dar uma empurrada em quem está perto de você. Aliado é aquele que nos defende. Olha, empurra quem está perto de você, dá um cutucão aí. Aliado é aquele que nos defende, que é defensor leal, em todo tempo. Olha, Jonatas não era amigo de Davi só nos tempos bons, nos tempos onde as pessoas cantavam a seu respeito, dizendo: Davi matou milhares, mais do que Saul. Davi é um homem de proezas, Davi é um herói nacional, Davi é um homem de conquistas, Davi é digno de crédito. Não, Jonatas também foi amigo de Davi quando tudo mudou, quando o próprio pai decidiu abertamente ser inimigo de Davi, procurando de todas as formas manipular situações para matá-lo. Se não, veja, capítulo 19, versículo 4. Saul fala abertamente de matar a Davi. Os homens do exército sabiam, a liderança sabia, os oficiais. Jonatas passou a saber. E aí você encontra esse amigo leal advertindo a Davi, versículo 2, falando com Davi dos perigos que rondavam o seu coração, mas versículo 4 tem essa expressão que ela é extraordinária. Como é que inicia o versículo 4 do capítulo 19, gente? Jonatas fez o quê? Fez o quê, gente? Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e o aconselhou. Jonatas falou bem. Na hora do perigo, na hora da dificuldade, lá se encontrava Jonatas, fiel, falando bem de seu aliado, falando bem do seu amigo, falando bem. Jonatas podia ter desejado os louvores que eram dados a Davi. Jonatas podia ter ficado com o coração amargurado. Ele também era um herói nacional. No passado havia conquistado proezas fantásticas a favor de Israel, e ninguém cantou o seu nome. Está no capítulo 14. Ninguém falou de si. Mas agora surge Davi e começam a falar. Começam a dizer. Mas Jonatas não se incomoda, não se perturba. Quando aquele garoto dos montes de Belém for honrado, abençoado, aclamado, e agora possivelmente tomaria o seu lugar. Tudo porque Jonatas era leal, fiel, falou bem, tinha uma aliança com Davi. Olhe para quem está perto de você. Você podia dizer uma coisa boa de quem está perto? Você podia dizer, não de quem está do seu lado, mas de alguém que você sabe que é bom. Você podia dizer assim: olha, você conhece a minha esposa, ela é internacional. Diga para esse santo varão que está aí. Agora fala, santo varão, fala do marido aí, ô dona. É claro que o marido não vai falar: você já viu meu marido? Não vai dar certo. Mas você podia, você que é uma dona aí, se tem marido, acha alguém que está perto. Você já viu falar do meu marido? Meu marido é um cara internacional, o cara é fera. O cara é fera, o cara é bom. Você já viu meu filho? Já viu? Então você dá uma coisa. Já viu meu menino? O meu menino é fera. Meu menino é campeão, meu menino é minha filha, minha família. Você podia falar de um amigo? Então fala de um amigo seu que você lembra, diga assim: olha, o meu amigo, o cara é nível, classe A. O meu amigo, você sabe que é meu amigo é fera. A minha igreja é maravilhosa, entendeu? A minha igreja é fera, internacional, tá certo? O pessoal os pastores, tudo de grife, tudo feríssima. Está faltando gravata, mas tudo bem. Tudo assim, ali, os pastores, a liderança, os meninos da igreja, o pessoal aqui que trabalha anonimamente, eles são de cima da prateleira, não tem lugar nenhum. Fala bem, meu filho. Porque para falar mal já tem o capiroto, tem o diabo. E às vezes alguns são usados na boca por ele. Fala bem. Está difícil? Fala bem. Se alguém ousar falar de sua casa, está difícil, mas você tem que saber dizer. Então, ele é mesmo, mas você já viu as qualidades que aquele gordinho tem?
Já viu? Ele ocupa mais espaço no carro, mas você já viu as qualidades que ele tem? Já viu? Uma delas, não sobra nada na mesa. Ele limpa tudo. Qualidade internacional. Já viu? Olha, o seu marido ronca. Ele ronca, mas quando ele fala, tem cada poema que sai dos lábios dele. Fala bem, porque aliado fala bem. Aliado destila favos de mel. Não é porque é época de louvor, meu irmão. A vida não é só feita de louvor. A vida não é só feita de alto. Tem gente que quer assim, olha, a minha vida podia ser retilínea, a minha vida podia ser sem solavanco, podia ser assim, ó, reta. Eu li tempo atrás, achei internacional, o cara falou, se você quer uma vida reta, então não vai dar para ser assim, porque a nossa vida é a semelhança de um ecocardiograma, lá em cima, lá embaixo, igual o coração, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Se ficar reto, significa que você morreu, miserável, morreu. Então tem que estar para cima, para baixo, para cima, uma hora você está lá em cima, uma hora está embaixo, uma hora em cima, porque a vida é assim, o coração é assim. Se ficar assim, ó, que aconteceu com você? Foi, como diz alguém por aí, morreu. Então tem hora que você vai estar na montanha, vão estar cantando a seu respeito, ele vendeu, ele abraçou, ele é o cara, e tem hora que vão dizer, é um miserável, de um infeliz. Mas é vida. Mas quando subir ou quando descer, é importante ter gente leal. Gente que fala bem. Gente que quando alguém quer nos matar, vem dizer, você está errado, pai. Você ouviu o que ele fez por nós? Você ouviu o que ele fez por Israel? Você ouviu que ele venceu Golias? Você ouviu que ele te amou? Você viu o que ele fez? O que trabalhou? O que conquistou? Tudo, tudo pelo amor. Veja o versículo 4. Jonas falou, ele não falou coisa que não era verdadeira. Ele falou bem dizendo, não peque contra teu servo, porque nenhuma falta cometeu. Pelo contrário, tudo que ele tem feito, tem grandes vantagens para ti. Arriscou sua vida, matou o enorme filisteu, deu a todo Israel grande vitória. O Senhor viu e se alegrou, porque agora deseja cometer tamanho erro contra tal pessoa. Uma coisa, gente, a gente falar bem, mentir para levantar a vida de alguém. Não dá. Não dá para a gente pecar para resguardar quem quer que seja. Mas ser coerente e justo. Eu me lembro muito, a gente era menino, quando uma pessoa muito querida nossa, lá na igreja, central, ele era visto como o Dom Juan. E aí teve lá um problema com as meninas, todo mundo falou. Eu estava na casa de uma família, e aí na família começaram a fritar ele. Mas ele não decide, é aquela. Eu disse, olha, ele pode não decidir, mas aqui quando eu tiver, ninguém fala mal dele, porque é meu amigo. Quando eu sair, vocês podem fazer o que vocês quiserem, até falar de mim, mas quando tiver, não. E a gente paga um preço alto, por falar bem muitas vezes. Saul ficou indignado com Jonatas. Mas quem é amigo aprende, quem é aliado, a se sacrificar para que a aliança permaneça. Você pode dizer aleluia hoje, de manhã, pelos aliados que Deus vai te dar. Nós temos que avançar, tem muita coisa boa que a gente queria falar, mas não podemos, temos que terminar. Olha, aí você volte à noite, para a gente poder concluir em outras situações. Aliados, gente, são aqueles que não se esquecem do muito que receberam, do quanto foram abençoados. Você observa que logo após a morte de Saul, de Jonatas no campo de batalha, Davi um dia faz uma pergunta. Eu quero que você olhe 2 Samuel capítulo 9. Ele faz uma pergunta: será que existe alguém da casa de Saul que eu tenha me esquecido? Será que existe alguém assim? Será que existe alguém assim? Versículo 1, alguma pessoa que ainda vive. Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa em memória da minha amizade por Jonatas. Chamaram Ziba, que era um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. E o rei perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus
E Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber onde ele se encontra. E Ziba lhe disse: na cidade de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então Davi manda Ziba buscar esse homem, chamado Mefibosete, que significa alguém desprezado, ou aquele que luta com Baal. Mefibosete, alguém desprezado, que morava em Lo-debar, terra árida, longe, gente colocada à distância que ninguém quer ver. Lá estava um príncipe, filho de Jonatas, aleijado dos pés por conta de uma fuga, de uma guerra. Um homem sem utilidade, que perdera tudo, e Davi pede para chamar. Num primeiro momento a gente fica intrigado, porque Mefibosete veio preocupado para a reunião. Eu acho que Davi deseja um ar de vingança por tudo que passou. Se aproxima, e quando chega, Davi, ao chamá-lo, diz versículo 9, chamou, depois de Mefibosete ser apresentado, e disse: dá ao filho de teu senhor tudo que pertencia a Saul e toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, colherás dos frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Davi traz Mefibosete, o honra, o põe na sua mesa, restitui tudo que ele havia perdido, terras, bênçãos, criados, o eleva à condição de monarca, vai morar no palácio com Davi, todos os dias de sua vida se assentou à mesa do rei. Mefibosete, desprezado, tirado lá de Lo-debar, restaurado e restituído em sua vida. Tudo por quê? Você pode olhar 1 Samuel capítulo 20. Por quê? Davi tinha uma aliança com Jonatas. No capítulo 20, eles fazem uma reafirmação de aliança. Numa hora difícil, Davi precisava fugir, e ele se encontra com Jonatas no campo. Vamos ler o versículo 11. Jonatas disse a Davi: vamos, saiamos para o campo. E saíram ambos. Jonatas prometeu a Davi: por Yahvé, Deus de Israel, sondarei meu pai amanhã, se tudo for favorável a Davi, se por consequência eu não te mandar nenhum aviso, que o Senhor faça a Jonatas o mesmo mal, e ainda lhe castigue mais. Mas se meu pai tentar fazer cair sobre ti qualquer injustiça ou crueldade, eu encontrarei uma forma de te informar e te ajudarei a partir. Escaparás são e salvo, e que o Senhor esteja sempre contigo, como já esteve com meu pai um dia. E se eu ainda estiver entre os vivos, possas testemunhar para comigo a misericórdia leal de Yahvé. Todavia, se eu morrer, não deixe jamais de agir com bondade para com a minha família. Quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos, que o meu nome não seja apagado, juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor o cobrará de Davi. E Jonatas fez com Davi, com que Davi reafirmasse seu juramento de amizade leal, porquanto Jonatas amava Davi como a si próprio. Então Jonatas combinou com Davi: amanhã é a celebração da festa da lua nova, e tua ausência será questionada, porquanto teu lugar estará vazio. Pois bem, versículo 16 e 17, que o meu nome não seja apagado da casa de Saul. Jonatas e aliança, faz uma aliança com Davi, pela família, por tudo, e agora Jonatas morre no campo de batalha. Davi se assenta no trono como rei, e ele se lembra do seu amigo fiel. Aliado, querido, amigo íntimo, leal, é aquele que jamais se esquece do quanto foram abençoados, são gratos ao Senhor.
Quando têm a capacidade de serem abençoadores, eles o fazem com generosidade em suas vidas. Davi não se esqueceu de Jonatas, nem depois que Jonatas não estava mais presente. Disse por amor a Davi, não tinha nada a ver com Mefibosete, era por amor a Jonatas, a sua memória e o muito que ele havia recebido. Porque aliados são assim, são gratos a Deus e gratos pelo muito que um dia receberam. Ao chegarmos aqui hoje de manhã, nós temos algumas alianças que nós precisamos lembrar. A mais importante de nossa vida é a aliança que temos com Deus, que foi feita por Jesus Cristo no Calvário e referendada em nossa vida quando o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Então uma aliança foi feita. Essa aliança é a aliança mais importante que um homem tem na vida. Você é aliado do próprio Deus. Você precisa cuidar muito bem dessa aliança que você tem com o Senhor. Você podia dizer amém, querido? Há uma segunda aliança que eu quero que você hoje investigue no seu coração, que é a aliança que você fez com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Quando você, perante os olhos de Deus, não tem a ver só com testemunhas que estavam presentes no seu casamento, tem a ver com os olhos de Deus. Quando você admitiu essa mulher na sua vida, e esse homem na sua vida, se cumpriu o que está em Gênesis: deixará, pois, o homem a sua casa, a sua parentela e a sua mulher também, e ambos se tornarão uma só carne. Aliados. Por que você está disputando com a sua mulher? Atrapalhando, questionando da sua própria carne? Aliança. Quem é aliado se sacrifica. Quem é aliado é leal. Quem é aliado é grato. Tem outras coisas para falar. Quem é aliado é uma fonte de segurança e de conforto. Jonatas afagava a alma de Davi em tempos de baixa no deserto, porque aliado é aquele que traz a água ao sedento no meio do deserto. Você tem uma aliança com a sua família. Você que é filho, você tem uma aliança com seu pai, com a sua mãe, com a sua casa. Ela é importante, mais importante que seus amigos, que têm um valor. Principalmente se esse amigo estiver no padrão bíblico, porque é amigo que ele é mais chegado que um irmão. Mas você precisa observar a aliança que você tem por conta do lugar que você nasceu. Ela é natural e espontânea, é resultado de um amor, de uma dádiva divina a alguém. Então você precisa ser leal, você precisa sacrificar. Você que é filho, precisa aprender a não exigir tanto quando o pai ou a mãe não pode oferecer o tanto que você quer. E que às vezes entra em situações complicadas para pôr você num altar, numa situação melhor, e não pode fazê-lo. E você se debruça em lágrima e exige até a própria morte para satisfazer o seu ego. Mas aliado, ele é aquele que se sacrifica para que a aliança ela avance. É leal. Então, aliança, eu tenho aliança com a minha família. Eu tenho aliança, meus filhos, minha esposa, meu sogro, minha sogra, meu pai, meus irmãos. De falar bem. Deixa eu dizer a você hoje de manhã, os meus irmãos são internacionais, homens de Deus, capazes, maravilhosos, com ministérios lindos, com igreja nova, mas linda, com a capacidade maravilhosa, homens com famílias especiais, com casamentos valiosos, com filhos lindos. Alguém pode dizer o que quiser, mas eles são assim. Há uma outra aliança, eu quero que você perceba, que é a aliança do mundo espiritual, com a sua igreja, com o seu pastor. Aliado, porque aliado fala bem. Aliado não quer usurpar absolutamente nada.
Aliado quer ser só Davi, quando Deus quer que ele seja o Davi do tempo que ele vive. E só isso. E se você é o Davi que Deus quer usar, louvado seja o nome do Pai, dos Filhos, do Espírito Santo, porque aqui não existe nenhum Saul para te perseguir. Mas para que você seja o Davi do Senhor no seu tempo. Aliado, Deus deseja trabalhar em nosso coração aliança, para que ela não seja quebrada. Que você seja essa pessoa. Jonatas, um Davi, agarrado da aliança, com a sua família, no seu casamento, com os seus filhos, com a igreja, com o ministério, com o pastor. De maneira que Deus possa olhar e dizer: eu achei na casa de Jessé um homem segundo o meu coração. Será que existe gente assim aqui hoje de manhã? Alguém assim? Que não está preocupado com outra coisa a não ser fiel ao Senhor e à causa dele.